Olá, lindonas! Eu sou Kátia Bruno, do Mulheres Forjadas pela Palavra, e nós estamos no 34º dia da jornada O Desafio de Amar. Vamos lá? O amor celebra a Deus. O amor não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. A partir do momento em que você fecha sua Bíblia pela manhã, quase tudo que você encontra durante o dia lhe afasta das verdades bíblicas. A opinião dos seus colegas de trabalho, as reportagens da televisão, os sites que você costuma visitar, as várias tentações do dia, tudo isso e mais um pouco estarão trabalhando sem parar para moldar suas convicções do que é a verdade e do que é mais importante na vida. Eles dirão que ter uma linda esposa que se veste de forma que chama a atenção dos outros homens é uma coisa boa. Eles dirão que a linguagem obscena e a imoralidade dos filmes são normais para pessoas maduras. Eles dirão que a igreja não tem importância na vida das pessoas. Eles dirão que cada um encontra Deus à sua própria maneira. Eles dirão várias coisas, e as dirão tão alto e com tanta frequência que, se não formos cuidadosos, vamos começar a acreditar que as coisas funcionam da maneira que eles dizem. Podemos começar a valorizar o que todos eles valorizam e a pensar como eles pensam. Entretanto, o significado da vida real muda drasticamente quando entendemos que a palavra de Deus é a verdadeira expressão do que é vida real. Os ensinamentos que estão contidos nela não são palpites sobre o que realmente importa. Eles são princípios que refletem a maneira como as coisas são, a maneira como Deus as criou para ser. Seus ideais e instruções são o único caminho para a verdadeira bênção. E quando vemos pessoas seguindo em obediência ao Senhor, deveríamos nos alegrar. O que lhe faz ter mais orgulho do seu marido? É quando ele chega em casa com um troféu do campeonato de futebol da empresa? Ou quando ele junta a família para orar e ler a palavra antes de dormir? O que lhe faz ficar extremamente feliz com seu esposo? É vê-lo testando uma nova técnica de pintura no quarto das crianças? Ou vê-lo perdoar o vizinho cujo cachorro destruiu tudo? As plantas, a calçada. Você é uma das pessoas que exercem mais influência na vida do seu cônjuge. Você tem utilizado essa influência para levá-lo a honrar ou a desonrar a Deus? O amor se alegra mais nas coisas que agradam a Deus. Quando seu cônjuge está crescendo na construção do caráter cristão, a perseverança da fé e adotando comportamentos generosos e de serviço, se tornando espiritualmente responsável pelo seu lar, a Bíblia diz que devemos nos alegrar por isso. A palavra regozijar, em 1 Coríntios 13, versículo 6, leva à ideia de estar absolutamente estimulado, muitíssimo alegre pelo que seu cônjuge está permitindo que Deus faça na vida dele. O apóstolo Paulo, que ajudou a estabelecer e cuidar de muitas igrejas do primeiro século,
escreveu em suas cartas o quão alegre ele estava em ouvir relatos da fé e do crescimento das pessoas em Jesus. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. E o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 3 e 4. O apóstolo João, que caminhou com Jesus e se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva, certa vez escreveu ao seu rebanho: Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andem na verdade. Terceira carta de João, capítulo 4. Versículo 4. Quando isso acontece com o nosso companheiro, devemos nos alegrar, mais do que quando ele economiza na hora de pagar a conta do supermercado, mais do que quando eles alcançam sucesso no trabalho, mais do que quando eles alcançam sucesso no trabalho, algumas vezes por agir conforme a cultura, ao aplaudir nosso cônjuge, podemos ser culpadas de encorajá-los a pecar, talvez por alimentar as vaidades dele ou por deixar que sejam meninos. Contudo, o amor não se alegra com a injustiça, nem em nós mesmos, nem em nosso cônjuge. Mas particularmente o amor se alegra com a verdade, da maneira como Paulo fez, quando diz à igreja em Romanos: Pois a vossa obediência é conhecida de todos. Comprazo-me, portanto, em vós, e quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal. Romanos 16, 19. Ele sabia que a busca pelo que Deus é, pela pureza e pela fidelidade, era a única maneira para eles encontrarem alegria e plenitude. Ser sábio para a santidade e ser inocente para o pecado. Permanecer incansável e firme na caminhada da vida. É a maneira de vencer aos olhos de Deus. O que mais podemos desejar para o nosso marido do que eles experimentarem o melhor de Deus para as suas vidas? Alegrem-se pelos sucessos que o seu cônjuge conquista, mas guarde sua maior alegria para os momentos em que ele honrar a Deus com adoração e obediência. Desafio de hoje. Encontre um exemplo específico e recente de quando seu marido demonstrou o caráter cristão de forma notável. Elogie-o verbalmente por isto, em algum momento do seu dia. Anote no caderno quando o desafio de hoje estiver completo. Responda as seguintes perguntas. Qual o exemplo que você escolheu reconhecer? De que outras formas você pode celebrar o crescimento dele em Deus? Como você pode encorajá-lo a perseverar nisso?